Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar de um dos últimos conteúdos da disciplina de urinálise espermograma 2, que é a análise do sêmen, também conhecido como espermograma. É um exame muito utilizado nos laboratórios, com muito pedido, tem sido muito pedido, né, em virtude da alta taxa de pacientes com resultados com dificuldades, né, ou com certas preocupações com relação à fertilidade, especialmente porque as pessoas tendem a ter filhos mais tardiamente. Então, é um exame que tem sido pedido, que vai ser sempre pedido, né, no laboratório. Mas é bom a gente entender que o espermograma, ele é uma análise de triagem, tá? Os resultados anormais nesse exame tradicional, eles devem ser referidos a laboratórios especializados de andrologia, né, para outros exames mais acurados, vamos dizer assim, mais específicos para a determinação da infertilidade. É muito importante que o indivíduo entenda que é impossível você caracterizar a qualidade do sêmen de um indivíduo por meio de uma única amostra. É ideal que a gente analise 2 ou 3 amostras do sêmen do indivíduo em tempos diferentes, né? E até os resultados do espermograma dependem de várias variáveis que nós vamos falar também na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Então é um exame complementar ou inicial na avaliação da infertilidade masculina. Para que a gente entenda que o espermograma, mesmo em um único indivíduo e feito em dias diferentes, ele pode dar ou ele dará resultados variáveis. É absolutamente normal que isso ocorra. Por isso que a gente fala que é um exame complementar ou é um exame de triagem, tá? Porque realmente são necessários exames mais acurados para se determinar a infertilidade masculina. Ela também pode ser utilizada, o espermograma também pode ser utilizado na avaliação da eficácia da vasectomia, né? Na avaliação da esterilidade pós-vasectomia. Pode também indicar infecções do trato genital masculino. E o espermograma, ele consiste basicamente na análise macroscópica e microscópica do sêmen. Então, a gente analisa propriedades físico-químicas do sêmen e propriedades dos espermatozoides, como motilidade, concentração e morfologia. Antes da gente falar do espermograma em si, da técnica em si, vamos falar um pouquinho sobre o aparelho reprodutor masculino e como o sêmen é formado. O sêmen, ele é um líquido que transporta os espermatozoides. Ele é um fluido muito heterogêneo, liberado coagulado no momento da ejaculação, e ele é composto tanto por frações acelulares, que são provenientes das glândulas acessórias, quanto de uma fração celular proveniente basicamente do testículo, tá? E nós vamos falar já disso. Ele é composto, 65% dele, por fluido seminal, 20% pelo fluido prostático, em torno de 5% pelo fluido das glândulas bulbouretrais e 5% fluido dos testículos e epidídimo. Lembrando que a parte celular do esperma ou sêmen não são só os espermatozoides. Nós vamos ver na análise microscópica que existem outros tipos de células que a gente pode encontrar, que a gente encontra normalmente, inclusive, no sêmen humano, tá bom? Então, o órgão reprodutor masculino, ele é basicamente composto pelos testículos, pelos condutos, pelas glândulas acessórias e pelo pênis. Aqui, a gente vê as principais estruturas do aparelho reprodutor masculino. Então, na bolsa escrotal, nós temos os testículos, daí o epidídimo. O epidídimo, ele nada mais é do que uma estrutura tubular, porque é fortemente enovelada, viu? Já a gente fala também das funções do epidídimo. Daí parte o ducto deferente ou canal deferente. O canal deferente, ele é uma continuação do ducto do epidídimo e ele vai ele termina até o ducto da glândula seminal, tá? Que é essa aqui da vesícula seminal. Essa é a vesícula seminal, tá, gente? Eu tenho uma figura mais pra frente que mostra melhor essa junção
do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal, formando o que a gente chama de ducto ejaculatório. Então, ele vai por aí. Do ducto ejaculatório, a gente já tem a uretra, que a gente chama de uretra prostática, tá bom? Então, nós temos a próstata, as glândulas bulbouretrais, a uretra propriamente dita, certo? Então, se a gente falasse, bom, então como ocorre o processo, né, no momento da ejaculação, como ocorre? Então, todos os espermatozoides que são formados nos testículos e armazenados no epidídimo são liberados no ducto deferente. Então, eles vão do ducto deferente até o ducto ejaculatório, daí recebem o conteúdo das vesículas seminais, posteriormente recebem o conteúdo da próstata, por fim da glândula bulbouretral, e daí ele é eliminado. Na verdade, o conteúdo da glândula bulbouretral, ele é eliminado também um pouco antes do processo da ejaculação, e eu vou falar para vocês depois qual é a função desse material, tá? Da glândula bulbouretral, mas tem um importante, fisiologicamente ele é muito importante. O que são então os testículos? Gente, os testículos, eles são formados por um emaranhado de tubos também, que são chamados de tubos seminíferos. É no interior dos túbulos seminíferos que ocorre o processo de espermatogênese, ou formação dos espermatozoides. Então, no interior desses tubos ou ductos seminíferos, o que a gente encontra são células em diferentes estágios da espermatogênese. Então, você vai ter células diploides, células haploides, e elas vão se tornando maduras à medida que vão entrando em contato, não, indo em direção para a luz do túbulo seminífero. Nós temos também, além dessas células da espermatogênese, a gente tem no interior dos testículos, lá nos tubos seminíferos, as células de Sertoli, que tem uma função de nutrir as espermatogônias ou células germinativas, e também tem função de dar suporte estrutural para essas células. E entre os túbulos seminíferos, a gente tem as células de Leydig, que são células importantes produtoras de hormônios. Um dos hormônios produzidos é a testosterona, né? A testosterona, ela dá o gatilho aí para o início da espermatogênese nos túbulos seminíferos. De novo mostrando, né, aqui o testículo com os túbulos seminíferos no seu interior. E no interior dos túbulos seminíferos a gente vê a espermatogênese acontecendo, tá? Eu acho que eu tenho um material aqui, ó, proveniente isso aqui é um corte histológico, né? E no corte histológico a gente vê o seguinte: primeiro a gente tem as células diploides, né? As células mais jovens, mais imaturas, né? Na porção mais periférica dos túbulos seminíferos. E à medida que as células vão se tornando mais maduras, vão sofrendo os processos de divisão e diferenciação até se tornarem haploides, né? Vão se formando por fim as espermátides e daí os espermatozoides. Então a gente vê espermatogônias na porção mais, vamos dizer assim, externa dos túbulos seminíferos. A gente vê espermátides e por fim espermatozoides. Tem outras células também, tá? Espermatócito primário, espermatócito secundário e assim por diante. Esses espermatozoides que são formados no interior dos túbulos seminíferos, eles vão sendo liberados na luz desses túbulos seminíferos, né? E daí eles vão sendo distribuídos, vamos dizer assim, dirigidos para os túbulos, para o epidídimo, para os túbulos do epidídimo, tá bom? O corte transversal, mostrando aqui no corte histológico, mostrando o túbulo seminífero, aqui em microscopia eletrônica também, um corte transversal, mostrando aqui ó, os espermatozoides na porção da luz dos túbulos seminíferos e as espermatogônias, né, nas porções mais distais do túbulo seminífero. Então, é a luz dos túbulos seminíferos que contém os espermatozoides. Aqui também é a mesma. Então, a espermatogênese, ela é variável, ou o processo de formação dos espermatozoides é variável, viu, gente, de acordo com a espécie. Mas no homem, inicia-se mais ou menos aos 13 anos de idade, quando também há início do processo de produção hormonal, inclusive de testosterona.
É um processo que dura em torno de 64 dias. Então, o processo em que você tem uma célula germinativa lá na porção mais distal do túbulo seminífero, e daí você tem sucessivas mitoses e meioses até a formação das espermátides, então espermatozoides, esse processo dura em torno de 64 dias. São formados em torno de 120 milhões de espermatozoides por dia. E ao contrário do que ocorre na mulher, a espermatogênese ela não tem data para acabar, ela ocorre durante toda a vida do indivíduo, então ocorre de forma contínua no indivíduo. O ducto deferente, gente, ele é a continuação do epidídimo, do ducto do epidídimo, tá? E ele vai até onde? Ele vai até aquela região que a gente chama de ducto ejaculatório, que é a fusão do ducto da glândula seminal com o próprio ducto deferente. Ele vai até nessa região. O próximo slide até mostra isso. Ó. Aqui são as vesículas seminais. Então, cada vesícula seminal tem um ducto, tá vendo? Quando o ducto deferente se une com o ducto da vesícula seminal, forma-se o que a gente chama de ducto ejaculatório. Então, aqui termina o ducto deferente. E aí já inicia depois a uretra prostática. O ducto deferente, ele também tem função de armazenamento de espermatozoides e ele conduz os espermatozoides maduros do epidídimo até os ductos ejaculatórios durante o ato sexual. Lembrando que os espermatozoides não fazem esse movimento de forma ativa, não. É a musculatura lisa que promove a migração dos espermatozoides para essa região. Então, relembrando os ductos, né, os condutos do aparelho reprodutor masculino, a gente tem o ducto deferente que se une ao ducto da vesícula seminal para formar o ducto ejaculatório e dali a uretra prostática. Apenas para vocês realmente relembrarem. Aqui, ó, é o ducto deferente se unindo ao ducto da vesícula seminal. Isso aqui é uma vesícula seminal. Isso aqui é a vesícula seminal, tá? Aqui o ducto deferente. Os ductos se unem para formar o ducto ejaculatório e já dentro da próstata a gente já tem a uretra prostática. E aqui as glândulas bulbouretrais. Isso aqui é uma vista anterior da vesícula seminal, tá, gente? Bom, então no momento da ejaculação, os espermatozoides eles são impulsionados do canal deferente e ducto ejaculatório. Daí ocorre o recebimento do fluido das glândulas seminais, das vesículas seminais, passa pela uretra prostática e daí recebe o fluido prostático, tá bom? Onde eles podem ser, e daí poder ser eliminados. Mas o que são essas vesículas seminais, gente? Então, as vesículas seminais, elas são responsáveis por produzir o líquido seminal, que é uma das maiores porções do sêmen, em torno daí de 65%, 50% a 65% do total do ejaculado, vamos dizer assim, dá 1,5 a 2 ml mais ou menos. Essa secreção, gente, ela é rica, ela tem um teor alcalino, é muito rica em frutose, que é importante para o metabolismo energético dos espermatozoides, então, consequentemente, vai ser importante para a motilidade destas células no aparelho genital feminino. Contém outras substâncias também, além da seminogelina. A seminogelina, ela tem a função de coagular o sêmen. Então, logo ele é ejaculado, gente, o sêmen ele não é líquido, né? Não normalmente. No indivíduo normal ele tem a aparência de um coagulado, né? E aos poucos ele vai se liquefazendo ao longo do tempo, então. E as vesículas seminais, o conteúdo delas também tem prostaglandinas, que são importantes por aumentar a motilidade dos espermatozoides, dentre outras substâncias, tá? Mas as principais são essas. E a gente tem que lembrar que o pH é alcalino, né? É até uma forma de proteger um pouco os espermatozoides daquele pH ácido que ele vai encontrar no genital feminino. A próstata, que é aquela que produz e armazena o líquido prostático. O líquido prostático, por sua vez, é em torno de mais ou menos 20 a 30% mesmo do ejaculado. Isso vai dar meio a 0,9 ml, mais ou menos, do ejaculado, né? 20% do sêmen. E ao contrário do fluido seminal, o fluido prostático, ele é ácido. E ele contém enzimas importantes para o processo de liquefação. Por isso que a liquefação, que é uma dos parâmetros, né, que a gente observa no sêmen, quando ela não está correta, quando ela não ocorre no tempo correto, né, no tempo que nós temos como valor de referência,
a gente diz que pode ser problema na próstata, pode sim ser problema na próstata também. E a próstata, ela tem o PSA, que é o antígeno específico prostático. De uma forma geral, todas aquelas proteínas que eu falei para vocês agem sobre aquela proteína, aquela substância glicoproteína que eu falei para vocês, que é a seminogelina, que tem lá na vesícula seminal, lá no líquido seminal, e agem clivando aquilo lá e promovendo a liquefação do sêmen, tá? E por fim, as glândulas bulbouretrais. As glândulas bulbouretrais localizam-se logo abaixo da próstata. Elas produzem um líquido também viscoso, que representa em torno de 5% do sêmen, e ele é liberado antes da ejaculação para lubrificar a uretra, para limpar a uretra, e por ter um pH mais alcalino, ele também contribui para neutralizar a acidez vaginal, né, protegendo os espermatozoides. Então a gente tem como fluidos fluidos de caráter mais alcalino, o da vesícula seminal das glândulas bulbouretrais, e ácido, o da próstata, tá? A secreção prostática, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre o espermograma em si, sobre os aspectos básicos da análise do sêmen humano, ou espermograma. É importante, pessoal, que vocês saibam que todos os valores de referência, as técnicas que eu vou citar aqui, são baseadas na 5ª edição do Guia da Organização Mundial de Saúde. Ela fala, esse guia, para quem quiser ler sobre ele, né, já existe a edição em português, eu acredito que já existe a edição em português, e ela é composta de 3 partes, pela análise da qualidade do sêmen, como os métodos de rotina, a preparação propriamente dita, né, do líquido do sêmen, e uma seção final que fala de controle de qualidade. Então ele é muito importante e é o que a gente segue para falar sobre espermograma, tá bom? Tudo é por aqui. Vamos falar primeiro dessa parte tão importante que é a coleta. Como que deve ser feita a coleta do sêmen? Gente, os resultados do espermograma, como eu disse lá no início, eles dependem de variáveis pré-analíticas. E essa é importantíssima, tá? De preferência, a coleta deve ser realizada no laboratório, porque aí você evita expor a amostra a diferentes temperaturas, né? Você controla o momento em que ocorreu a coleta, né? E você controla também o tempo da análise. Quando é feito em casa, a temperatura ela pode variar demais, e isso altera, né? É muito delicado o sêmen, e isso pode alterar várias variáveis durante o teste, tá? O paciente ele tem que ter as orientações detalhadas, tanto verbal quanto por escrito. Geralmente ele vai para uma sala mais quieta, né? Um local geralmente pré-agendado, tá, gente? E como é que ele vai fazer essa coleta? Ele esvazia a bexiga para promover a limpeza da uretra, lava as mãos e lava o pênis com sabonete neutro. O tempo de abstinência sexual. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o guia que eu falei para vocês, é ideal que o indivíduo tenha no mínimo 2 dias e no máximo 7 dias de abstinência sexual. Mínimo de 2 dias e máximo 7 dias, porque é o período em que encontrou-se menor número de variações. A abstinência muito prolongada, ela aumenta o volume do ejaculado e diminui a motilidade dos espermatozoides. Como eu falei, a coleta ela tem que ser em recipiente limpo, né, estéril, de boca larga. Super importante anotar a hora da coleta e lembrar que ninguém faz, nem médico, nem ninguém chega a qualquer conclusão com relação à infertilidade masculina com base apenas em um único exame de espermograma, né? São necessários pelo menos 2 exames consecutivos no intervalo entre 7 e 15 dias. É muito importante que, ao terminar, o indivíduo tampe o frasco, porque se ele vai deixando o frasco aberto por muito tempo, vai perdendo, a amostra ela vai alterando o seu pH. E se não tem jeito, a amostra tem que ser realizada em domicílio, é ideal que, enquanto ele leve ao laboratório, isso no máximo em 20 minutos, ele o faça, por exemplo, colocando o frasco próximo ao corpo, para manter
a temperatura, tá? Mais próxima possível de 37 graus. Bom, chegou a amostra do espermograma. Então, o que consiste o espermograma lá dentro do meu laboratório? Consiste na análise macroscópica, então os parâmetros são de liquefação, viscosidade, aparência, volume, pH. E a análise microscópica do sêmen, como motilidade, vitalidade, contagem e morfologia. Tudo isso aqui, gente, tem um momento certo para ser feito, de modo que a análise total de todos esses parâmetros macro e microscópicos não deve exceder 1 hora. Na verdade, a gente sempre precisa esperar, quando chega essa amostra para o laboratório, os primeiros 5 minutos, o ideal é que a gente já coloque a amostra em banho-maria ou numa incubadora a 37 graus Celsius. O importante é que, para quê? Para que comece a ocorrer o processo de liquefação. Lembra que eu falei para vocês que o fluido prostático ele contém as enzimas necessárias para promover o processo de liquefação? Então, no início ele vai ter uma aparência coagulada e depois, no final, uma aparência líquida. Esse processo de liquefação ele ocorre mais ou menos em 15 minutos, tá? Então a gente fica olhando, é uma análise visual, entre 30 e 60 minutos a gente determina o tempo de liquefação, aparência do sêmen, médio volume, já eu falo para vocês os outros processos. Vamos lá, vamos começar pela análise macroscópica, tá? Se você tiver no seu laboratório também um agitador, melhor ainda, você pode deixar o recipiente em agitador. Se tiver uma temperatura ambiente adequada, sem ar-condicionado nem nada, você deixa mais ou menos ali aquela amostra a 37 graus Celsius, né, ou temperatura ambiente sem ar ligado, para que ocorra o processo de liquefação. Entre 15 e 30 minutos, geralmente isso ocorre, tá? Lembrando que uma das enzimas proteolíticas tão importantes no processo de liquefação é o antígeno prostático específico, que é o PSA. Quando a liquefação ocorre mais de 60 minutos, a gente diz que essa liquefação é incompleta. E olha só que interessante, os espermatozoides eles só adquirem movimento quando ocorre o processo de liquefação total do sêmen. Isso geralmente em 15 minutos. Então, é aí que os espermatozoides vão se movimentar. Então, começando o exame macroscópico, né, tão logo ocorra a liquefação, a gente já faz a análise da aparência dele. Ele é homogêneo, ele é branco, ele é cinza claro, essa é a aparência dele. Geralmente ele é translúcido após a liquefação. Se você vê um esperma, né, um sêmen, que se liquefez e ele está opaco, ou ele está mais esbranquiçado, geralmente a gente chama isso de leucospermia, é presença de células ali, né? Esbranquiçado, amarelado, piospermia ou leucospermia, presença de leucócitos. Se ele está avermelhado, a gente fala de hemospermia, também não é normal, tá? O normal é que o esperma seja de branco ou cinza claro e translúcido após liquefeito. Ele é translúcido branco a cinza, tá? Branco opalescente, é assim que a gente fala, né? E é importante a gente frisar que no paciente vasectomizado, ou até não falei para vocês, né, quando eu falei do ducto deferente, o paciente vasectomizado ele recebe corte, né, uma ligadura no ducto deferente. Então, nesses pacientes, a gente não tem, pelo menos teoricamente, a parte celular, que é, em sua grande maioria, né, os espermatozoides no sêmen. Então, o sêmen ele tende a ser ainda mais translúcido no paciente vasectomizado, pela ausência de células, tá? O pH do sêmen, ele é, na verdade, um balanço entre a secreção das vesículas seminais, que é uma secreção básica, com a secreção prostática e também das glândulas bulboretrais no final de todo o processo. Então, a gente tem uma secreção que tende a ser a 7,2 a outra. Então, é alcalino, tá? É esse balanço mais alcalino. É importante, vou frisar novamente, que essa análise seja feita tão logo ocorra a liquefação, porque quanto mais você vai abrindo a tampa, que seja para analisar o sêmen, ele vai perdendo o CO2 e vai aumentando a alcalinidade. Então, ele vai aumentando o pH por perda de CO2. Nesse momento, antes da gente fazer a análise do pH, você faz uma homogeneização da amostra. Você pode tanto colocar a fita diretamente no esperma, quanto você pode espalhar uma gota sobre a fita de pH. Uma fita de pH comum, daí você espera a mudança de cor
e observa, né, faz o ajuste, observa as cores de acordo com a fita padrão que você está utilizando, tá? O que a gente espera? Um pH mais ácido, um líquido com um pH mais ácido e pouco volume, associado a poucos espermatozoides, pode ser alteração nas vesículas seminais. A gente tem que lembrar que as vesículas seminais contribuem para a maior parte do esperma, do líquido espermático, tá? E pode ser também obstrução no ducto ejaculatório. Contrariamente, um pH mais alcalino, se não é problema ali durante a manipulação desse esperma, por exemplo, ficar abrindo demais a tampa, se um pH está mais alcalino, a gente já começa a pensar em algum problema na próstata, porque é a próstata que faz esse balanço mais para ácido, né? Então pode ser uma inflamação na próstata, uma deficiência na secreção prostática. E a gente também vê concomitante a isso, alterações na liquefação desse sêmen. Quando você tem a alteração prostática, vem pH mais alterações relacionadas com a liquefação do sêmen, que a gente tem que lembrar que o líquido prostático ele contém as enzimas proteolíticas que fazem esse processo de liquefação, tá? O volume. O normal, né, é considerado de 1,5 a 6 ml. A gente chama de normospermia, o indivíduo que tem um volume normal, ou seja, dentro dos valores de referência de esperma. Como é que a gente faz a avaliação do volume? A gente não faz utilizando pipetas, ou nada graduado, utilizando o próprio potinho, nada disso. Como é que a gente faz? A gente faz com base na densidade. Você considera uma densidade do sêmen igual a 1 grama por ml. E por meio, você pesa o potinho com a amostra e depois um pote idêntico, claro, né, vazio. Daí você consegue a massa, você diminui um do outro, consegue a massa desse material. Utilizando a fórmula da densidade, que é massa sobre volume, você consegue detectar, fazer o cálculo e detecta o volume do esperma, tá? Alguns laboratórios passam o esperma para o tubo graduado e daí faz a medição. Não é o correto, não é o que é, não vou dizer exatamente correto, não é o mais acurado. O mais acurado é fazer o volume com base na densidade, como eu expliquei para vocês. Então a gente dá o nome de normospermia, o indivíduo que tem volume normal de esperma. Hipoespermia, como o próprio nome diz, hipo é diminuição, é um baixo volume de esperma, menor que 1,5. Pode ser a coleta inadequada, não veio o esperma total. Pode ocorrer em processos inflamatórios, ejaculação retrógrada, que é um problema que você tem, por exemplo, quando o sêmen ele acaba migrando para a vesícula, para vesícula não, me desculpa, pessoal. Para bexiga. Obstrução do ducto ejaculatório, insuficiência das vesículas seminais, pode ser qualquer uma dessas alterações. Ao contrário, a hiperespermia é o excesso, né, o aumento do volume do sêmen, geralmente ocorre por inflamação dessas glândulas acessórias. E a aspermia é a ausência de ejaculado, não é a ausência de espermatozoides, é a ausência de ejaculado. O indivíduo tem ausência de vesículas seminais, o indivíduo tem algum tipo de alteração neurológica, alterações de próstata, a própria ejaculação retrógrada também pode promover isso, mas são necessários exames adicionais, né? A liquefação. Então, o normal é menor que 60 minutos. Eu digo para vocês, a liquefação ela geralmente ocorre nos primeiros 15 minutos. Lembrando que o sêmen é liberado na forma de um coágulo, falei isso várias vezes aqui, e que o processo enzimático da liquefação vai ocorrendo ao longo do tempo. Você pode deixar o seu material tanto à temperatura ambiente, mas não pode, por exemplo, deixar sobre bancada. A bancada é fria, né? Uma bancada fria, por exemplo, de pedra, a gente não faz isso. Então, idealmente é em banho-maria ou em estufa, tá? E é uma análise totalmente visual. Você observa o sêmen de 5 em 5 minutos e vê se ele já está adquirindo a forma líquida. A gente não relata o tempo, apenas indica uma liquefação completa ou liquefação incompleta. No caso da liquefação incompleta, existem algumas técnicas que podem ser utilizadas em laboratório, inclusive enzimáticas, para você obter a liquefação total e daí fazer a análise, né, gente, propriamente dita. Porque quando não está
quando não tá, quando você faz análise no sêmen que não liquefaz adequadamente, você não consegue uma boa, a motilidade vai estar alterada, você pode obter alterações também de morfologia espermática, então não é adequado, tá? Você precisa chegar a algumas técnicas para. Existem tanto técnicas mecânicas quanto enzimáticas para você promover esse processo de liquefação. Viscosidade é outro parâmetro importante do espermograma, né? Ele é analisado logo após a liquefação. Liquefez, você já faz a análise da viscosidade. Então, com o auxílio de uma pipeta graduada de 5 ml, você aspira um pouco da amostra e deixa ela gotejar sob a ação da gravidade. Quando forma filamentos de até 2 centímetros, isso é considerado normal. E maior que 2 centímetros, a gente diz que a viscosidade está aumentada. A alta viscosidade, ela interfere na motilidade, na contagem dos espermatozoides, e uma hiperviscosidade pode ser por conta de não há uma secreção adequada das vesículas seminais ou próstata, pode ser infecção, pode ser inflamação. Tudo isso pode levar a um aumento dessa viscosidade, que vai estar muito ligado ao processo de liquefação, viu, gente? Isso é com relação à análise macroscópica, né? E a análise microscópica do líquido seminal? Ela inclui a contagem dos espermatozoides, análise da motilidade, da vitalidade e da morfologia desses espermatozoides. Como o nome diz, tudo é feito de forma microscópica. Bom, pessoal, eu tô começando a falar aqui, eu imagino que a gente vai começar pela contagem dos espermatozoides, mas é só uma questão didática. Na verdade, antes mesmo de fazer contagem, a gente já avalia a motilidade e pode fazer lâminas já para a vitalidade e análise de morfologia. É só mesmo por uma questão didática. Quando a gente for fazer a aula prática, vocês vão ver a ordem correta que a gente faz as análises, tá bom? A contagem dos espermatozoides, ela é realizada em câmara de Newborn, e um fator crítico para esse processo, para essa etapa na análise dos espermatozoides é a homogeneização. A homogeneização é um fator crítico. A gente sempre dilui os espermatozoides, uma diluição habitual que geralmente a gente é um tampão contendo formol, geralmente é na diluição 1:40, 1:20, vai depender da quantidade de células de espermatozoides que a gente observa. E a gente só vê isso quando a gente vai fazer a motilidade. Por isso que primeiro a gente analisa a motilidade, daí a gente observa mais ou menos o número de espermatozoides e determina qual será a diluição da nossa amostra, tá? Os valores considerados normais são acima de 15 milhões de espermatozoides por ml. Observe que é concentração. Existem diferentes métodos de contagem, como eu falei, mas a gente sempre, ali no nosso laboratório, a gente utiliza a câmara de Neubauer, que é uma boa maneira também da gente exercitar o uso dessa câmara, que é tão importante para outras análises, né? Por que é importante diluir? Gente, os espermatozoides estão em movimento, né? Você não consegue contar espermatozoide em movimento, você tem que matar esses espermatozoides. Então a solução diluidora também é uma solução fixadora. A gente usa solução fisiológica 0,5% em formol, porque daí a gente mata os espermatozoides. A gente pode começar fazendo diluições, tá vendo? Existem diferentes tipos de diluição de acordo com o número de espermatozoides que a gente vê por campo em aumento de 400 vezes. Mas o que eu gosto de utilizar no laboratório é começar com uma diluição de 1:20. Então a gente pega 20 microlitros de sêmen mais 380 microlitros do fixador.
E a gente utiliza 10 microlitros da amostra com o fixador para realizar a contagem. A contagem ela deve ser realizada em duplicata e a gente conta pelo menos, a gente preenche aquela câmara, né? Deixa a amostra descansar por mais ou menos 2 minutos e eu vou mostrar para vocês qual é o local da câmara que a gente conta, né? A gente tem os retículos laterais, que são para contagem de leucócitos, né? E a gente utiliza para contagem dos espermatozoides, gente, o retículo central. A gente conta os 5 quadrados centrais, exatamente como é para contar eritrócito, lá na hematologia. Então, exatamente o mesmo número de quadrados que a gente conta para os eritrócitos, tá? Lembrando que a parte celular do espermograma não é só, do esperma, não é só espermatozoide. Ele tem também o que a gente chama de células redondas, que correspondem a leucócitos e espermatogônias, que vem junto, né? E tem também o que a gente chama de glóbulos proteicos, que já eu mostro para vocês também. Bom, então a gente faz a contagem de todos os espermatozoides presentes nesses quadradinhos e a gente multiplica pelo fator de diluição, no caso, se a gente começar a utilizar a diluição para 20, o fator é 20, e daí multiplica por 50 mil. Quando a gente faz essa conta, a gente já consegue o número de espermatozoides por ml, né? A concentração de espermatozoides mostra. Se por acaso, se o laudo do seu laboratório ele pede o número de espermatozoides na amostra, então o número de espermatozoides total, você tem que multiplicar pelo volume dessa amostra, tá? De sêmen. Então a gente conta todos os espermatozoides que estão íntegros, mas é importante a gente verificar a posição da cabeça em relação às linhas da câmara. Então, como é que a gente conta? Esses retículos, eles são delimitados por 3 linhas, geralmente, tá? Então, a gente conta os espermatozoides que tem a maior parte da sua cabeça entre as 2 linhas internas. Se a cabeça do espermatozoide estiver na linha central, a gente conta apenas se ele estiver naquele L, formando aquele L. Então, quer dizer, na parte esquerda, né, e inferior. E a gente não conta os espermatozoides que encontram-se nas 2 linhas exteriores que delimitam o retículo. Deixa eu mostrar para vocês como que a gente faz essa contagem. Olha só, na figura 1, o meio da linha 3 é que vai definir quem que a gente vai contar e quem que a gente não vai contar. Observa aqui, ó, tá bem pequenininho, gente, mas circulado de branco são os espermatozoides que a gente conta, porque eles estão na parte interna, sobre a linha interna, tá vendo? São 3 linhas, mas ele tá na parte interna dessa linha, entre as 2 linhas internas, então eles são contados. É o que tá em círculo branco também, tá vendo? Na figura 3, o que a gente tem que observar? É só para mostrar para vocês a importância daquela regrinha do L. Se ele, por acaso, esse espermatozoide, ele tiver na linha central, é importante que a gente conte somente se essa cabeça estiver no L que a gente falou. Então, na linha lateral, né, esquerda e inferior. A gente não conta os espermatozoides que estão na terceira linha, ou com a sua maior parte a partir das 2 linhas externas, tá? Que delimitam, são os círculos pretos. Então a gente tem que levar em conta essas regrinhas. É basicamente mesmo a linha central que delimita tudo, né? A linha central e o L. Então tá para dentro da linha central, a gente conta. E se tiver exatamente sobre a linha, a gente tem que levar em conta a regrinha do L. Então não é tão simples quanto a gente imagina, né? Mas é a cabeça do espermatozoide que delimita tudo para o processo de contagem. Então a gente considera normospermia os indivíduos que têm mais de 15 milhões de espermatozoides por ml. Oligozoospermia, 15 milhões. Azoospermia, ausência de espermatozoides. Mas a gente sempre faz, quando a gente vê uma ausência de espermatozoides, a gente pede para repetir. A gente faz em 2 amostras em dias diferentes, tá? Para confirmar o achado. A polizoospermia é mais de 250 milhões por ml. E a gente lembra que a gente realiza a contagem sempre em duplicadas. A motilidade, como eu falei, ela é realizada bem antes até do que a contagem. Ela tem que ser realizada tão logo ocorra a liquefação do sêmen, porque aí a motilidade dos espermatozoides ao longo do tempo realmente vai decrescer.
a gente homogeneiza a amostra, coloca 10 microlitros em uma lâmina e cobre com lamínula 20 por 20. Espera um minuto e, de preferência, observar em microscópio de contraste de fase. A gente conta mais 200 espermatozoides, pelo menos, em 5 campos diferentes. E aí a gente classifica esses espermatozoides como motilidade progressiva, que é aquele movimento basicamente linear, ativo, né? Ele também pode estar formando grandes círculos. A motilidade não progressiva é aquele espermatozoide que se movimenta em pequenos círculos, com a força deslocando mal a cabeça do espermatozoide, ou apenas um leve movimento flagelar. E imóvel, claro, aqueles que não apresentam movimento. Então a gente conta motilidade progressiva, motilidade não progressiva e imotilidade. E a gente conta 200 espermatozoides em 5 campos diferentes, mais ou menos. E aí é uma estimativa, gente, grosseira, tá? É bem grosseira. É um método de triagem. Qualquer anormalidade aqui, a amostra tem que ser enviada a um laboratório de referência. Quem quiser visualmente, né, perceber como é um espermatozoide de motilidade progressiva, não progressiva, eu coloquei um link de um vídeo no YouTube que tá bem bonitinho, bem explicadinho. Alguns laboratórios podem não seguir o guia da Organização Mundial de Saúde na sua 5ª edição. Então, você pode encontrar, por exemplo, graus, grau A, grau B, grau C, grau D, tá? Mas o nosso é com relação a esse guia, né? Então, de acordo com o guia, a motilidade progressiva na amostra ela tem que ser maior ou igual a 32%. Se for menor que isso, a gente chama de astenosospermia. Observe os termos, tá, gente? São muito diferentes com relação à motilidade, com relação à contagem, com relação à morfologia. E a soma, né, da motilidade progressiva com não progressiva, então a soma dos móveis tem que dar maior ou igual a 40%. Vitalidade. A vitalidade ela também tem que ser rápida. Então, geralmente a gente faz a motilidade, daí já faz lâminas. A gente fica aguardando a lâmina secar para fazer a vitalidade, tá? Geralmente a gente já coloca já dentro do tubinho, a gente vai fazendo mais ou menos de uma forma mais concomitante. Então, um teste muito utilizado é a cloração pela eosina nigrosina, mas nem todo laboratório tem eosina nigrosina. Às vezes tem só eosina, a gente usa também. Então, é baseado em quê? É baseado, né, em quão perfeita está a membrana desse espermatozoide. Quanto mais perfeita a membrana, então não vai deixar não deixa o corante vital entrar. Consequentemente, os espermatozoides ficam com uma cabeça branca ou não corada. E os espermatozoides mortos, eles permitem, né, ocorre a entrada passiva desse corante para dentro da célula e a gente vê os espermatozoides corados. Então, a gente coloca geralmente 50 microlitros de amostra, 50 de suspensão de eosina nigrosina, espera 30 segundos, faz um esfregaço, deixa secar e aí vai fazer a contagem. A gente utiliza microscópio de imersão, a gente utiliza sob imersão, tá, gente? Então, a gente faz em aumento de 1000 vezes. A gente avalia 200 espermatozoides e relata a porcentagem. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, você tem que ter uma porcentagem de vivos de maior ou igual a 58%, tá? Eu tenho fotos melhores para mostrar esse processo. Então, a gente vê aqui, ó, espermatozoides mortos. Por quê? Porque eles estão corados. Os vivos não permitem a entrada pelos próprios processos naturais da membrana, né, de transporte de membrana. Então, tão logo o corante entra, ele já é eliminado. Então, a cabeça do espermatozoide fica branquinha. Novamente, espermatozoides corados e não corados. E existe assim, gente, se ele tiver meramente corado, um pouquinho que seja, a gente já considera como morto, tá? Se a maior parte da cabeça tiver descorada, ele é morto. Então, por exemplo, o 2 é morto, apesar de ter um pouco de corante aqui, ele tá morto. O 6 é vivo e assim por diante, tá? Esse aqui, por exemplo, o 2, ele também tá morto e assim por diante. Agora, a morfologia dos espermatozoides. A gente faz também por meio de esfregaço, tá, gente?
Então, o espermatozoide normal, isso aqui é uma forma também de triagem, tá? Não é, existem outras formas de você analisar a morfologia de forma muito mais estrita, de forma muito mais específica, mas no exame tradicional a gente não faz isso. Então, o que a gente analisa? A forma da cabeça, da peça intermediária e do flagelo. Já já eu mostro para você. Então, o que a gente faz? Geralmente a cabeça é oval, a peça intermediária é mais ou menos do tamanho da cabeça, uma cauda longa e afilada. A gente faz esfregaços e cora, tá? Com Papa Nicolau, Panótico, Leishman. E existe uma técnica que é a papa de sêmen, que acho que está no próximo slide, que a gente costuma fazer, a gente costuma ter melhores esfregaços mais bem corados quando utiliza essa papa de sêmen, tá? Então, a gente dilui a amostra em 10 ml de salina, centrifuga 800 G por 2 minutos, descarta a maior parte do sobrenadante e ressuspende o pellet, fazendo um esfregaço com 10 microlitros de material. Seca o ar e cora, e a gente analisa 10 campos, 100 espermatozoides, definindo a porcentagem de normais. A gente não, na análise convencional, tradicional, como eu falei para vocês, a gente não fica definindo as anormalidades presentes ali, os normais e pronto. Aqui só mostrando como faz um esfregaço, mas é idêntico ao do esfregaço sanguíneo, a gente vai testar isso nas práticas, tá? Aqui mostrando as características morfológicas de um espermatozoide normal, com sua cabeça, peça intermediária e a cauda, e alguns defeitos que a gente pode observar. Então, uma cabeça mais fusiforme, uma cabeça muito arredondada e pequena, ou microcéfalo, tá? Um macrocéfalo, com relação a defeitos de peça intermediária. Uma peça intermediária dobrada, ou com inserção anômala, ou muito grossa, ou muito fina, ou com presença de citoplasma, uma cauda muito curta, uma cauda dupla, enrolada, dobrada, vocês vão ver isso. Até o tamanho da cauda também é visualizar. Olha só, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 30% dos espermatozoides devem apresentar uma morfologia normal, que é o que a gente observa aqui. A gente pode ver algumas vacuolizações na cabeça do espermatozoide, tá, gente? É normal como a gente vê essas colorações. Aqui alguns espermatozoides anormais. Esse aqui com ausência de cabeça, esse aqui com dupla cabeça, caudas duplas, caudas duplas, espiraladas, dobradas. Aqui a gente observa por exemplo, esse aqui, ó, olha a dupla camada, tá vendo? Essa aqui tem uma porção, ele tem um formato de cabeça também muito alterado, muito anormal, não é homogênea. Todos esses têm cabeças anormais, todos esses. Essas aqui são anormalidades bem grosseiras, viu, gente? E não são só de cabeça, não. A gente vê também, parece de inserção, tá vendo? Bem estranho. Aqui de peça intermediária também, aqui parte de citoplasma ainda. Tudo isso a gente tem que observar. Agora, com relação à cauda, tá vendo? Todas com inserção muito estranha, cauda muito longa, ou cauda muito curta. Bom, e outros tipos celulares? A gente pode também avaliar outros tipos celulares. A gente chama de células redondas, né? Células redondas podem ou não ser de origem espermatogênica. Por quê? Porque a gente também encontra leucócitos normalmente no esperma, tá? No sêmen. E a gente também encontra células epiteliais, só que as células epiteliais não se englobam dentro de células redondas, tá, gente? Célula redonda ou é leucócito ou é de origem espermatogônica, espermatogênica. A gente conta espermatócitos e espermátidos. Eu vou mostrar para vocês em semi-espermatozoides. Na própria lâmina de morfologia a gente faz isso, tá? E a gente pode contar também o número de leucócitos. O normal é até 5 milhões, né? Ou 10% em relação ao total de espermatozoides. Vamos ver então como que é. Então, por exemplo, em 5 campos, vocês contaram 121 espermatozoides e 9 células redondas, por exemplo. Tá vendo que aqui eu não estou diferenciando se é leucócito, se é espermatócito, se é espermátide, nada disso. Estou soltando como célula redonda. Você tem que ver no seu laboratório como que vai ser, como que o POP define, como que é o protocolo.
Então é feito assim, ó, 120, em 121 espermatozoides eu conto como 100%. E 9 células representam quanto? X. 7,4%. Então eu tenho 7,4% de células redondas. É assim que eu conto. Então a contagem é feita com relação aos espermatozoides. Continuando. Para fazer a diferenciação, né, gente? As espermátides, elas tendem a ser células bem menores, o núcleo bem corado, o núcleo pequeno e bem corado. Por exemplo, isso aqui é uma espermátide. As espermatogônias, elas são maiores, são células maiores, tem núcleo maior também, tá? São células menos coradas. Então, essas aqui são espermatócitos. Também é um espermatócito. Olha em comparação às espermátides. E outra coisa, espermátide eu posso ver, por exemplo, binucleada, como tá vendo aqui, como eu tô vendo aqui, isso é espermátide. Isso aqui é interessante, é uma célula epitelial. Essas são espermátides, tá vendo que eu vejo até em multiplicação? São multinucleadas. Isso aqui é um espermatócito e isso aqui são espermátides. Lembrando que as espermátides são sempre menores que os espermatócitos. Isso aqui tem espermátide também. Você vê multinucleada assim, é espermátide, tá? De novo, isso aqui, olha pra você ver, isso aqui por isso que eu falo que o indivíduo ele tem que realmente ser bom. Isso aqui é um macrófago. Macrófago, espermatozoide é normal e daí uma espermátide. Isso aqui é uma espermátide, por que eu sei? Porque é multinucleada, tá vendo? Multinucleada é espermátide. Isso aqui também é espermátide. Isso aqui eu chamo de glóbulo proteico, é o resto de um citoplasma celular. Eu chamo simplesmente de glóbulo proteico. E não incluo como célula redonda não, tá, gente? Na conta. Então, a gente vê mais células epiteliais. Aqui, olha que interessante, eu consigo ver perfeitamente que é um neutrófilo, tá? Aqui uma espermátide. Aqui a gente vê espermátide, que é multinucleada. Esse 21 também é uma espermátide, tá? 23 é uma espermátide, bem bonitinha. Um glóbulo proteico ou citoplasma. Como eu falei, então a diferença é feita com base no núcleo da célula e na coloração das mesmas. Aqui, ó, neutrófilos, tá vendo? O que a gente considera como normal, número de leucócitos que a gente pode encontrar no esperma? O normal é 1 milhão de leucócitos por ml. A leucospermia é acima desse valor. Então, a gente pode ter linfócitos, pode ter neutrófilos ou eosinófilos, cada um pode indicar algum processo, seja crônico, agudo ou autoimune. Isso aqui eu tô explicando para vocês apenas para fim mesmo de entender, tá? E é muito interessante que eu falei para vocês que uma das formas, né, da gente, uma das qualidades, né, das possibilidades do espermograma não é apenas na avaliação da infertilidade masculina, né, como um processo de triagem, mas também para análise do sêmen pós-vasectomia. A análise do sêmen nesse processo pós-vasectomia ela é muito mais simples do que quando há apenas um espermograma para análise de infertilidade. Por quê? Na infertilidade você vê a quantidade de parâmetros que a gente tem que analisar. No sêmen pós-vasectomia, não. A gente centrifuga esse sêmen, geralmente a 3.000 G por 15 minutos, e aí a gente observa se tem ou não espermatozoides. É isso que a gente faz. É lógico que esse processo você tem que esperar a liquefação, né, gente? Você tem que esperar o processo de liquefação. É realizada após 2 a 3 meses da cirurgia ou 20 ejaculações após a cirurgia. E aí é feito análises com 2 a 4 semanas de diferenças, até que 2 exames consecutivos sejam negativos, ou seja, você considera o indivíduo azoospermico. Há médicos que inclusive impedem para serem feitos exames anuais, né, para a detecção da zoospermia. Pessoal, essa é uma análise que a gente faz, uma análise assim, realmente superficial, vamos dizer assim, de triagem mesmo do espermograma. Eu volto a lembrar vocês que a importância da etapa pré-analítica nesse processo e que, inclusive, fatores como temperatura, como processos de coleta, como foi realizada a coleta, né? O tempo que foi realizado, como se centrifuga, se a gente faz esfregaço de material
puro ou de material com ou material centrifugado, tudo isso são variações e que a gente vai observar sim durante as nossas aulas práticas, tá? Um abraço e até lá!